Seguimos aqui com o Jogo Aberto Regional na tela da Band. Hoje nós estamos apresentando retrospectiva falando do envolvimento da região de Campinas na Copa do Mundo que aconteceu aqui no Brasil. Estamos recebendo aqui uma escola. Vamos mostrar aqui, Zé, escola que está participando conosco aqui nos estúdios da TV Bandeirantes. Júlio César Beraldo, grande repórter, trabalhou aqui na Band. Fala o nome da escola aí, Júlio. Pois não, Batista, Escola Odila Maia. Escola Odila Maia, que bairro que é? São Domingos. São Domingos. É isso aí, tá aí o Júlio César Beraldo, Odila Maia, São Domingos. Os alunos estão aqui nos estúdios da TV Bandeirantes. Muito obrigado pela presença, hein? Obrigado aí pela presença. Aqui os estúdios sempre disponíveis, né? Para qualquer escola que queira nos visitar. Muito obrigado. E olha, está aqui conosco o Silas. O Silas fez um grande trabalho no Portal Terra durante a Copa do Mundo. Ô Silas, fala pra gente, né? O que você achou da Copa, se havia alguma outra possibilidade que não aquela que infelizmente para nós não vai sair nunca da cabeça aquela imagem tomando de 7-1 da seleção da Alemanha. Eu acredito que quando você olha para a Copa do Mundo e quando você pensa em legado, a gente precisa pensar o que a Copa deixou pra gente. Eu acho que fora dos gramados, a Copa deixou melhores aeroportos, a Copa deixou melhores estádios, coisa que nós não tínhamos, um ou outro elefante branco, mas eu acho que nem é momento de falar disso. A Copa também deixou, na parte do turismo, mais de 80% dos turistas que estiveram no Brasil disseram que vão voltar para férias. Então isso enriquece o turismo, traz muitos recursos também para o Brasil. E a hospitalidade, todo mundo saiu encantado com a forma como que foram tratados aqui, né? Muita gente pensava que isso ia ser um desastre, isso fora do campo. Dentro do campo, Carlos, nós tínhamos 4 jogadores que tinham disputado a Copa do Mundo. Júlio César, o Maico, o Ramírez e o Fred. Só. Não faltou experiência. E aí, desses 4, um jogando, o Ramírez e o Maico estavam fora, entravam, saíam, mas não eram titulares. E o Fred, eu creio que estava 50% por causa daquelas lesões que ele teve depois da Copa das Confederações, isso tudo. Para a próxima Copa, nós temos, além da grande esperança do Brasil, que é o Neymar, nós temos pelo menos mais 12 jogadores que já jogaram Copa. Se for o Dunga o treinador, eu acredito que ele vai ter muito menos trabalho do que teve o Filipão no que diz respeito à experiência. Porque eu acho que esse foi o grande problema que a seleção brasileira enfrentou, tanto na parte mental como na parte de dentro do campo. Bom, CH, o Silas considera positiva, né, a Copa do Mundo no Brasil, com legado e também com a participação técnica dentro do campo. O Brasil foi 4º colocado. É que a gente está sempre querendo o título, né? Mas há muito tempo que o Brasil não era 4º colocado. Com o próprio Dunga, em 2010, na África do Sul, o Brasil não conseguiu chegar nem na 4ª colocação. Qual que é a sua impressão que ficou da Copa? Pois não, Deixa eu acrescentar uma coisa, Carlos, que eu lembrei. Esses meninos aí, Neymar, Bernard, William, Oscar, eles pagaram o pato por uma geração que era para estar no lugar deles. Luiz Fabiano, Adriano, Kaká, Robinho, Ronaldinho Gaúcho. Esses eram para ser os Schweinsteiger, Felipe Lahm, Podolski, Klose. Esses eram para ser os jogadores em término de carreira defendendo o Brasil. Por uma razão ou outra, eles não puderam estar. Então essa garotada queimou uma etapa. Então isso também atrapalhou no nosso sucesso. O legado é muito discutível. Tiveram coisas boas e coisas não tão boas. Eu sempre achei, isso é uma opinião de lá de trás, desde a escolha, que o Brasil tinha que ter outras prioridades. Agora, não foi desastrosa. A participação do Brasil como sede teve muita coisa positiva, principalmente estádios, e alguma coisa em termos de transporte e hospedagem, e também a recepção do povo, né, a entrada de dinheiro, a geração de empregos, isso funcionou, mas o Brasil não tinha condição e teria que ter tido outro tipo de prioridade. Dentro do campo, Batista, nós viemos concordando com o Filipão em termos de escalação, principalmente pelo retrospecto de Copa América e também de jogos amistosos, em 95% das peças que ele escolheu.
Então, eu quero falar um pouco mais à frente, se tiver a oportunidade, Sim. por que não funcionou, na minha visão, dentro do campo. Agora, eu não posso, depois da Copa do Mundo, falar algo diferente daquilo que eu vim concordando desde antes da Copa do Mundo. Teve 1 ou 2 jogadores que eu trocaria, o restante todo mundo concordou. O fato é que, ao longo do período da Copa do Mundo, algumas coisas aconteceram, e o grande responsável é o seu Filipão, a quem todo mundo apoiou, inclusive eu, que aconteceram que talvez não ajudaram como deveriam as coisas da seleção brasileira. Os resultados foram, principalmente na reta final, muito complicado, enfim, daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Mas em termos de grupo, de escalação, de preparação, foi praticamente o que todo mundo queria que fosse feito. O problema do Brasil foi dentro da Copa do Mundo, principalmente a liberdade e o verdadeiro Big Brother Brasil, que virou os treinamentos e a Granja Comari lá em Teresópolis. E você, Edmilson, o que ficou na sua visão, né, da Copa do Mundo no Brasil? Se foi positiva, inclusive, a Copa? E também se você vê a questão aí, né, da parte técnica do Brasil, se o 4º lugar acabou sendo positivo para o Brasil, se é possível enxergar como positiva a participação do Brasil. Olha, o Batista, com relação ao legado, eu concordo com tudo que disse o Silas aqui. Eu acho que o legado, ele é positivo, né? Tem um ponto ou outro que você discorda, no caso aí de 2 ou 3 estádios aí que estavam no pacote, que não vão servir para nada na sequência dentro. A Arena Pantanal, são estádios que não haveria necessidade de construir. Mas na questão legado, eu acho que o legado é realmente positivo, principalmente pela divulgação, pela exposição do Brasil, porque as pessoas lá fora tinham uma outra imagem do que era aqui o nosso país, tinham muito medo de vir ao Brasil para ver a Copa do Mundo, e hoje tem uma visão diferente daquilo que é o Brasil, porque nós somos verdadeiramente um povo acolhedor e abraçamos todas as nações que estiveram presentes aqui no país. Então o legado, na minha opinião, ele é positivo. A questão futebol é que nós temos que questionar, mas isso passa por uma organização, desde a CBF, para as federações, os clubes do futebol brasileiro, a profissionalização da arbitragem, tudo isso é necessário para que possamos, não tecnicamente, porque tecnicamente os nossos jogadores são inigualáveis, né, Silas? Você que viajou o mundo, você que conhece, jogou no exterior, você sabe que a qualidade técnica do nosso jogador, ela é inigualável. Mas na questão organizacional, Batista, nós temos muito a crescer, muito a aprender ainda. Infelizmente, as cabeças que comandam o futebol brasileiro, elas são cabeças difíceis de pensar no futuro, de aprimorar, de procurar profissionalizar as coisas. Infelizmente, nós vamos ter que conviver com esse tipo de coisa aí durante um bom tempo. Com relação ao futebol, a gente imaginava que o Maracanazo seria o grande desastre da história do futebol brasileiro, mas eu acho que 7-1 pesa mais do que o Maracanazo. Então, dentro das 4 linhas, o futebol brasileiro deixou a desejar. Tá louco, pelo amor de Deus, ninguém perde de 7-1. Você já perdeu de 7-1, Silas? Não. Nunca perdeu de 7-1, né? Você já perdeu de 7-1? Eu, de 7-1 não perdi, eu perdi de 14. Ah, então mas tá de bom. 7-1 eu não perdi. Olha, Júlio César Beraldo, nomeie alguém aí, nós estamos recebendo aqui uma escola para fazer uma pergunta para o Silas. É isso aí, nós temos um microfone de mão. E aí alguém que quiser fazer uma pergunta para o Silas vai fazer uma pergunta agora. Quem que pode fazer? Ô, Júlio, você não vale porque você é profissional. Você trabalhou como repórter, trabalhou aqui na Bandeirantes, né? Então o Júlio não vale. Ele tem que nomear um aluno da escola aí para fazer a pergunta. Quem que é o aluno que vai fazer a pergunta? Tá certo, Batista. Trabalhei com muito prazer ao seu lado aqui na rede Bandeirantes de Rádio. Está aqui a Bianca, que ela é a âncora lá, não é, na conexão da notícia, na nossa rádio, a Conexão Odila. Então, eu gostaria, Bianca, que você formulasse aí uma pergunta ao Silas, importante jogador de futebol, que já participou com brilhantismo, inclusive, de 2 Copas do Mundo. Bianca, por favor. Ô, Bianca, você torce para que time? Corinthians. Corinthians. Tá aí, Bianca, corintiana. Pois não, pode fazer a pergunta, Bianca. Eu queria saber há quanto tempo você trabalha nessa área. Quanto tempo, entendeu? Na área como técnico? Sim. Quanto tempo trabalha na área como treinador de futebol? Isso, eu deixei de jogar há 11 anos e há 7 anos, esse é o meu 7º ano como treinador. Tem mais alguém, mais algum que possa fazer a pergunta? Pode passar o microfone à escola que nós estamos recebendo hoje aqui.
Seu nome? Estela. Estela? Sim. Torce para que time, Estela? Corinthians. Corinthians. Olha, a corintianada tá baixando em peso aqui, hein? Vamos lá, Estela, a sua pergunta ao Silas, que é o nosso convidado especial de hoje. Primeiramente, boa tarde, Silas. Eu queria perguntar qual parte da sua carreira você, assim, acha que foi a melhor, que fez você estar no sucesso, assim. Qual parte você mais se lembra com mais carinho? Legal. Eu joguei 4 anos no San Lorenzo, na Argentina, e o San Lorenzo é uma espécie de Corinthians lá na Argentina, e nós fomos campeões depois de 22 anos. Tive como companheiro o Louco Abreu, né? E o San Lorenzo é o time do Papa Francisco, né? Então hoje está em alta. E o último campeão da Libertadores. Você foi ídolo na Argentina. Eu estive lá recentemente fazendo, ano passado, Sul-Americana com a Ponte Preta, e conversando nas rodas lá e tal, é impressionante. O seu nome lá na Argentina é muito forte. Porque depois do Paulo Valentim, né, que jogou lá há muitos anos atrás, eu fui o brasileiro que ficou mais tempo lá, e eu fiz muitos gols contra o River e contra o Boca. Então, quando você é brasileiro na Argentina, faz gol contra o River e contra o Boca, não tem como não ficar marcado. Mas eu fui muito feliz lá, e eu defendo os argentinos. E se eu tivesse que mudar de Campinas, coisa que eu não pretendo fazer, eu mudaria para Buenos Aires. Você é muito modesto, um sujeito muito humilde. A verdade é que você jogou muita bola. Muita bola. Meu Deus. Muita bola. E é um cara que todo mundo gosta. Essa é a grande realidade. Por isso que todo mundo o Silas só não jogou mais do que eu, porque... isso é verdade. Eu concordo com isso. Eu joguei muita bola. Aliás, disputei um torneio muito, em termos de importância, muito parecido com a Libertadores. Aí no YouTube. Eu disputei o torneio da Cana lá em São Joaquim da Barra. Tem tudo no YouTube registrado. Jogou muito. Que agora eu vou começar a concordar, não vou brigar mais. Ô Silas, só para finalizar aqui a gente está falando da Copa e da seleção brasileira. Daqui a pouco, no próximo bloco, vamos falar de Campinas, o envolvimento de Campinas. Se o Neymar não tivesse contundido, o Brasil iria mais longe na Copa ou não? Eu acredito que não. Não. Eu acredito que não, porque talvez ele fizesse, a gente não perdesse como foi, não por conta Ia ser 7-3, não por conta do Neymar jogador, mas por conta da presença do Neymar, o que isso poderia influenciar nos demais jogadores. A entrada do Bernard foi inadequada, essa é a grande realidade. Eu acho que taticamente aí já é outra história. Eu também companheiro de profissão, toda aquela né? campanha Força Neymar, existia um exagero fora do campo, e o choro, um descontrole muito grande. Emocional. Perderia também, Sila, concordo com você, mas não de 7. Mas não de 7. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e depois aqui as seleções, né, que ficaram na região de Campinas. Sim. É isso aí, já voltamos. Aguardem.